Nicolas Ferreira, conhecido por suas declarações impactantes e estilo direto, esteve no centro das atenções diversas vezes neste ano. Seja por discursos acalorados, postagens que deram o que falar ou até mesmo momentos que geraram memes pela internet, ele definitivamente não passou despercebido. Neste vídeo, reunimos os destaques, ou seria melhor dizer pontos baixos, de uma série de situações que marcaram sua trajetória no último ano. Nosso objetivo aqui não é apenas apontar os erros ou gafes, mas também entender como eles ressoaram com o público e influenciaram o cenário político e social. Bem-vindo ao Media Alert, seu canal de política onde você se mantém atualizado com as notícias mais relevantes para a luta democrática. Junte-se a nós na construção de um espaço de diálogo e conscientização política. Para ficar sempre atualizado, inscreva-se no canal. O Estado de Israel está contrário às declarações do Lula. O chanceler de Israel repudiou as falas do Lula. Estados Unidos repudiou as falas do Lula. Os países dos Emirados Árabes, rejeitaram a fala do Lula. Somente quem apoiou e elogiou a fala do Lula foi o grupo terrorista Hamas. Grupo terrorista Hamas, senhores, que não é terrorismo igual eles querem plantar, que aconteceu aqui no dia 8 de janeiro, não. É terrorismo de verdade, é decapitação de crianças, é matar grávidas. O Hamas, ele estupra mulheres, simplesmente porque eles são judeus. Nicolas, nós temos usado aqui na casa, de um tempo para cá, logicamente não trata-se de nenhum censor nessa casa, mas infelizmente algumas palavras que Vossa Excelência usou, nós não vamos autorizar que a taquigrafia possa dar sequência a elas. Obrigado, presidente. Apenas para comunicar ao parlamento, o presidente Lula esteve em Minas Gerais e a ida dele foi um verdadeiro sucesso. Nunca nenhum presidente da República anunciou tantas coisas para Minas Gerais como foi lá anunciado. Esteve presente o governador do estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, deputados da situação e oposição, claro, aqueles que têm diálogo no parlamento, que não têm a boca suja para xingar ao invés de dialogar. Porque só xinga palavrões no interior do parlamento aqueles que não têm argumento. Então é preciso que eles usem palavrões para tentar se expressar. Alguns põem peruca na cabeça para aparecer, depois xinga o presidente disso, daquilo, mas lá em Minas não tem a coragem de aparecer quando o presidente vai lá, porque sabe que é persona não grata, ele sim, em Minas Gerais, moleque da boca suja. Daqui a pouco vai ter pessoas falando que eu sou mulher trans e estou grávida, eu sou mulher trans e menstruo, horas. Não menstrua e não engravida, ponto. Vocês não têm condição de dizer o que é uma mulher, sabe por quê, ministra? Porque caso contrário, você sim, irá sofrer um cancelamento. Se você definir o que é mulher hoje, e se você não definir, você estará basicamente dizendo que a ministra da Mulher do Brasil não consegue, ou não pode, ou não quer definir o que é mulher. É por isso que para nós é tão caro ter secretarias de mulheres nos estados e municípios. É por isso que nós precisamos ter a Secretaria de Mulheres para que possa dar conta de que no município cobre do prefeito, que no estado cobre do governador, para que nós possamos ter uma política que dê conta. E aí sim, eu já vou começar a responder, deputado. Eu acho que dê conta da diversidade do que são as mulheres brasileiras. Nós precisamos pensar, porque quando eu discuto a política para as mulheres, quando dentro do Ministério nós pensamos a política para as mulheres, nós já definimos o nome que é Ministério das Mulheres, não é Ministério da Mulher. Porque o Ministério das Mulheres, ele tem que trabalhar dentro de uma perspectiva do que são as diversas mulheres brasileiras. As mulheres que estão em São Paulo não são as mesmas mulheres que estão na floresta amazônica, não são as mesmas mulheres que estão no Pantanal. Então, nós precisamos pensar as mulheres na sua diversidade, na sua pluralidade e na sua realidade. Então, é dessa forma que nós pensamos política para as mulheres. É dessa forma que nós vamos pensar. Conceito, nós trabalhamos com um conceito que é o conceito de gênero, que trata as desigualdades entre homens e mulheres.
É esse conceito que estabelece a política pública. É esse conceito que vai nos estabelecer onde está a desigualdade, onde eu tenho que investir mais, onde eu tenho que investir menos. Eu não posso ser uma política pública que seja tão exclusiva, tão grande, tão geral, que não dê conta da realidade que nós vivemos. Porque nós temos muitas mulheres que estão em situação de pobreza, em situação de miséria e precisam ser tratadas dessa forma. Então, não é discutir única e exclusivamente o que é ser mulher, mas é o que nós podemos fazer para as mulheres brasileiras, e esse é o papel do Ministério das Mulheres. Eu quero também dizer para o senhor, com todo o respeito, deputado, com todo o respeito, assim como o senhor fez comigo, eu não acho que a discussão que o senhor está trazendo é uma discussão ideológica. Não acho que é uma questão ideológica. Nós estamos pensando em políticas públicas. E políticas públicas, ela precisa ser definida a partir de alguns elementos que são fundamentais dentro do Estado e da história. Você tem que pensar a partir da realidade, a partir do orçamento que você tem, a partir da sua capacidade de execução, a sua capacidade de monitoramento. Isso é pensar políticas públicas. Isso é estabelecer as políticas públicas efetivamente do país. E na hora que você trabalhar ele de uma forma geral, você dá conta de todas as mulheres brasileiras desse país. E esse é o desafio que está colocado para o Ministério das Mulheres. Esse é o desafio que o presidente Lula me chamou para ser ministra das Mulheres. E é isso que eu vou trabalhar enquanto eu for ministra. Porque é dessa forma que nós vamos ter que resolver a realidade e a problemática das mulheres lá. Com relação à questão do medo, que o senhor disse, não é medo, eu não tenho medo de fazer debates. Não tenho problema de enfrentar grandes debates. Eu só escolho os debates que eu tenho que fazer. E quais são aqueles que são estratégicos e quais são aqueles que são estratégicos para ajudar as mulheres do meu país a avançar. Mas não definiu o que é mulher, ministro. A minha luta... Não definiu o que é mulher, ministro. Não, deixa a ministra... Tá bom, tudo bem. Só quero deixar registrado que não definiu o que é mulher, ou seja, eu estava certo. Senhora presidente, questão de ordem. A ministra não terminou a definição dela para o deputado estar cobrando. Deixa a ministra falar, pelo amor de Deus. Não precisa, deixa a ministra acabar de falar, por favor. Deixa eu falar. Pessoal, deputado, por favor. Assim, E lamento que a senhora tenha sido trazida do ministério para esta casa para ouvir tamanha atrocidade, tamanha falta de respeito e uma tentativa frustrada de encurralá-la. Não a encurralarão porque Vossa Excelência sabe qual é a política pública que desenvolve no Ministério das Mulheres. Vossa Excelência não é bióloga, não é pastora, não é filósofa. São esses os lugares que precisam de definições claras do que é ser mulher, tentando responder aquilo que o deputado disse. Imagina se Vossa Excelência definisse como mulher, por exemplo, mulheres que parem, mulheres que podem gestar. Aquelas que não podem, ministra, não porque são trans, porque nasceram sem poder, o que seria delas? Mulher é uma gama plural, diversa. Imagina se Vossa Excelência quisesse definir mulher por raça, por classe econômica. O que seria das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres do campo, das mulheres rurais? Políticas públicas se faz com capilaridade. E para o Estado brasileiro, mulheres transexuais também são mulheres. E esta não é uma vontade da extrema-direita. Esta é uma definição do Judiciário brasileiro, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós precisamos elevar a qualidade do debate em uma casa legislativa. Nós não podemos permitir com que as nossas vidas sejam leiloadas ou tratadas com a banalidades que querem tratar nesta casa. Às vezes é muito difícil vir a esta comissão ou vir a qualquer uma comissão desta casa, ouvir e aguentar as inúmeras tentativas de ataque que nós sofremos aqui cotidianamente. Mas é quando eu lembro que existem monstros como este que antecedeu
antecedeu a minha fala, que existem mulheres nefastas que usam deste microfone para atacar mulheres vulnerabilizadas. Ministra, o Brasil segue sendo ainda o primeiro país do mundo que nos mata. Ministra, mulheres iguais a mim ainda seguem aprisionadas na prostituição. Querem nos proibir de usar os banheiros. Não querem permitir que nós possamos fazer as nossas necessidades fisiológicas. É este o debate que está colocado aqui. O deputado ou as deputadas de extrema direita não estão preocupados com a política das mulheres. Não estão preocupados com a defesa das mulheres, porque são os primeiros partidos a votarem contra as mulheres em projetos dentro desta casa. São os primeiros partidos a usarem mulheres como laranja para suas candidaturas. O que eles querem é mascarar o discurso de ódio e de ataque contra mulheres transexuais e travestis neste país. Não sei porquê. Nós já somos a base da pirâmide social. Nós não ameaçamos ninguém e não ameaçamos nenhum tipo de mulher, porque pobre e coitada de nós, não temos condição de assim o fazer. O que nós esperamos, ministra, é que o Ministério continue com este compromisso claro. Compromisso de promover e construir política pública para as mulheres da sociedade brasileira na sua mais diversa gama. Que todas as mulheres que precisam das políticas públicas possam ser contempladas e que a sociedade não se esqueça de que sim, mulheres transexuais e travestis nesse país não são homens que se sentem mulheres. São mulheres, enfrentam desigualdades, estão expulsas do ambiente de trabalho, não podem frequentar o banheiro, porque se vão para o banheiro de lá, o deputado diz que vai fazer vídeo. Se vai para o banheiro masculino, vai ser violentada, agredida, hostilizada. Pense Vossa Excelência e pense a sociedade que nos acompanha neste momento, eu entrando neste momento em um banheiro masculino. Nós vivemos em uma sociedade misógina, patriarcal, que estimula a cultura do estupro, e é isso que muitas vezes esses senhores vestindo a carapuça de homens de bem querem nos empurrar para a prostituição, querem nos empurrar para a mazela, querem nos empurrar e nos transformar em um pedaço de carne barata, que nossa dor não valha, que nossa vida não importa, que as políticas públicas não sejam feitas para nós, mas nós chegamos aqui para dizer, ministra, não há por que ter medo de definir mulher, porque não há movimento algum que a cancelará por fazer essa definição. Nós não estamos preocupadas com a definição de mulher, porque nós sabemos que existem vários conceitos que são cabíveis para definir o que é uma mulher na sociedade brasileira. E pode ser o parto, pode ser a menstruação, pode ser a desigualdade salarial, pode ser a violência brutal, pode ser o feminicídio, pode ser a hipersexualização, pode ser a violência, a misoginia. Existem muitas características que definem uma mulher na sociedade brasileira. E é contra essas características de violência, de ódio e de estigma que nós lutamos cotidianamente. A gente viu aqui todas as pautas da esquerda todo dia na comissão. Nenhum projeto nosso pautado. Quando pautado, totalmente obstruído. Agora aqui, a gente tem a oportunidade, pela primeira vez, de participar de uma reunião com o presidente, de discutir a pauta, de construir um acordo. Aí, enrolam a gente lá, fazem uma negociação, vêm aqui para a comissão, querem enrolar de novo e estão dando risada agora. Estão dando risada aqui porque o objetivo está sendo alcançado. A esquerda sempre, de forma hipócrita, mentirosa, desonesta, sempre fazendo isso, atrapalhando o progresso do Brasil. E eles vêm com a conversinha, não é para aprovar requerimento, tem que trabalhar pelos projetos de lei. Cadê o projeto de lei que está aqui nosso, na pauta há mais de um ano, de segurança da escola, que eles fazem questão de obstruir? Está encerrada a votação. Elegeu, Opa, Gilvan. elegeu de novo o Gilvan. Parabéns, Gilvan. Você está eleito. Perdemos. Votaram sim 13, não 20, abstenção 0. Está rejeitado o requerimento. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrado os trabalhos, está encerrada a reunião. Basicamente, Monark foi condenado à detenção de 1 ano e 2 meses por ter chamado o Flávio Dino de gordola. Olha só que engraçado, né?
Se você chama o gordo de gordo, você toma processo. Se você chama o gordo de magro, é fake news. Eu confesso que eu não consigo entender mais o Brasil. É inacreditável que durante 4 anos todo mundo pode chamar Bolsonaro de genocida, de fascista e qualquer um que apoia ele também agora. Se a gente fala qualquer coisa contra alguém da esquerda, aí você é condenado. Como estão querendo, inclusive, fazer comigo, né? Oferecer um acordinho lá, claro que eu disse não faço acordo com ladrão, para eu poder parar de chamar Lula de ladrão. Não vou, porque eu defendo não somente a minha imunidade parlamentar, presidente. Defender a impunidade de quem cometeu delitos não é algo que qualquer pessoa possa se orgulhar. Mas aqui, esses se orgulham de defender a impunidade. Havia um caminhão cheio de bombas preparado para destruir o aeroporto de Brasília. Quantas pessoas seriam mortas? Quantas pessoas? Este mesmo caminhão, depois se investigou, iria também para o viaduto da rodoviária aqui de Brasília. Nós tivemos várias pessoas financiadas, e é preciso chegar nos financiadores, que ali estavam pedindo intervenção militar contra o resultado das eleições. Ali, o filho do ex-presidente da República, hoje inelegível e acusado de roubar joias, dizia que bastava um cabo e um soldado. Por que eu estou levantando isso aqui? Porque essas pessoas não podem ser esquecidas. Existem famílias que estão destruídas, que não conseguem dormir, que estão pagando um pato desproporcional, porque criminoso tem que pagar. Quem quebrou, depredou patrimônio público, tem que pagar agora. Você acha que uma pessoa que entrou aqui, quebrou um vidro, iria conseguir acabar com a nossa democracia? Que democracia é essa que é tão frágil, que uma invasão aqui consegue destruir a nossa democracia, que é tão bem fundamentada? Vimos cenas muito belas. As pessoas que foram resgatadas do Líbano e voltaram em segurança para o Brasil. Ali nós vimos um empresário, Rami, um brasileiro naturalizado, que provocou uma cena absolutamente emocionante, se dirigindo aos céus e ali dizendo que tinha ido resgatar os seus pais. Então, portanto, ali nós vimos abraçar o Lula, que tem empatia que fascista não tem. Fascista não tem empatia. É incapaz de sentir a dor do outro. E é autocentrado, só pensa nele mesmo. É incapaz de se colocar no lugar de outra pessoa. E acha que as pessoas que devem existir são aquelas que são o seu próprio espelho, que amam como ele amam, que pensam como ele pensa, que têm as mesmas crenças religiosas. Portanto, o fascista, ele não consegue vivenciar a democracia nem lutar por ela. Por isso eles organizaram um golpe aqui no Brasil para destruir a própria democracia. Estimularam as pessoas para estar na frente dos quartéis, financiados os acampamentos, e é preciso chegar nos financiadores, e diziam que iriam derrotar o resultado das urnas e que haveria uma intervenção militar no Brasil. O Brasil inteiro vivenciou isso. Vivenciou um 8 de janeiro que começou muito antes. Um 8 de janeiro que tinha dentro dos seus planos, inclusive, estourar o aeroporto de Brasília com um caminhão cheio de bombas. E aqui querem negar a realidade. O negacionismo estrutural de negar a própria realidade, ele é absolutamente nefasto para o Brasil. Passo agora para o item 15 da pauta, requerimento número 79/2024, do senhor deputado André Fernandes, que requer o encaminhamento à Procuradoria-Geral da República para instalação de inquérito para apurar atos de terrorismo praticado contra parlamentares no dia 1 de abril de 2024 pela organização Levante Popular da Juventude. Podem parar de perder tempo da comissão, perder tempo que poderia estar sendo utilizado para a gente realmente progredir no debate, e parar com a enrolação e permitir que seja feita a investigação. Porque
Quem não deve, não teme. Então, esse esforço absurdo que é feito para impedir que um fato criminoso, obviamente criminoso, não estou discutindo aqui a adequação, porque é uma questão técnica da autoridade competente, mas um fato que é obviamente criminoso, vocês não querem investigar? Pô, isso aí é o modus operandi da esquerda. Segundo o senhor presidente, não está se discutindo, e eu quero lamentar que Vossa Excelência também não tenha feito isso, não está se limitando e Vossa Excelência não está me ouvindo, senhor presidente. Eu vou parar de falar porque eu preciso da audiência de Vossa Excelência, porque eu preciso responder. Com certeza. A deputada me solicitou atenção aqui, mas eu prestarei atenção em você, deputada Liz. Vossa Excelência e outros deputados não discutiram a motivação do deputado André. Usaram, na verdade, o argumento de Vossa Excelência, é claro, e do outro deputado que usou também, usaram esse instrumento para debater outra questão, que é o 8 de janeiro, que não há como ser comparado, minha gente. Mesmo que Vossa Excelência gaste todo o verbo de Vossa Excelência, todo o talento argumentativo, não será capaz de fazer uma comparação entre a depedração dos 3 poderes da República em atos claramente identificados numa CPI desta casa, intencionais na desestabilização de um governo, com atos perpetrados por um grupo de estudantes contra um deputado que não atingiram pessoalmente do ponto de vista físico, mas que foi um protesto. Agora, qual que é a estratégia deles? Tudo que você for falar, Tudo que você for falar se respeita a regulamentar as redes. Por quê? Porque eles sabem que eles tomam um sacode nas redes sociais pra gente, porque se não fosse eles, as pessoas não ouviriam o que eu tô falando, não ouviriam as verdades sobre o golpe que nunca aconteceu, um golpe de que o cara não consegue pegar nenhum táxi, o golpe que tem um padre intercedendo pelo golpe. Tá de sacanagem, né? Eu realmente não estou com dó de ninguém da extrema-direita, muito menos de Bolsonaro, que vai ser preso. Professora Luciene, nossa deputada federal de São Paulo, eu tenho dó das professoras que foram espancadas nas ruas por fazer greve, por tentar um salário um pouquinho melhor para defender a educação pública. E aí, quando a violência vem, eles dizem que os professores e as professoras é que provocaram a violência. E quantas vezes trabalhadores rurais, professoras, professores foram espancados por ações da ultradireita. Agora estão aqui querendo dar de coitadinhos, dizendo nós não fizemos nada. O que a gente faz, diz o Nicolas, hoje foi sem peruca pelo menos. Ele vem aqui e diz, olha, nós não fizemos nada, eu só falo as coisas aqui inocentemente, e aí eu sou punido depois, sou perseguido, coitadinho do Nicolas, não tenho a menor dó. Porque o que tem que se ver é o conjunto da obra que vocês fizeram. Vocês tentaram dar um golpe no Brasil, foi o que a extrema-direita fez. O bolsonarismo é uma vertente fascista, neofascista nesse país. E o que eles tentaram, e agora o relatório da Polícia Federal coloca claro, como a CPMI já tinha colocado, é que vocês foram às redes sociais provocar o golpe, intimar as pessoas a ir à porta dos quartéis, colocar bomba em avião para criar fato político. Agora o outro jogar bomba no Supremo Tribunal Federal, punhal verde e amarelo para matar o presidente Lula envenenado e o vice-presidente Alckmin. O ministro Alexandre de Moraes, foi isso. Não foi inocente, não vai na rede social à toa, não. Vai na rede social para consumar uma proposta golpista e antidemocrática. É por isso que Bolsonaro vai ser preso, não é pelas besteiras que ele fala, não, porque só fala besteira. Se fosse por falar besteira, vocês já estavam tudo presos. Quero aqui concordar com todos os meus colegas que me antecederam e pontuaram que esse instrumento, e quero lembrar aqui que hoje o Brasil não cumpre nem sequer o piso nacional do magistério, que é um pouco mais de R$ 4.500 por 40 horas de trabalho. Então, a gente precisa sanar essas questões, a gente precisa dar condições iguais
para que, de fato, a gente possa pensar numa perspectiva diferente que não combater, de fato, as nossas desigualdades. Então, o projeto precisa ser revisitado. Muito obrigada, presidente. Senhor presidente, só a título de esclarecimento... Precisamos, deputado. Para a votação, caros deputados e deputadas, eu compreendo e, óbvio, respeito muito a discussão, só que eu, de verdade, assim, a discussão precisa ser em cima desse projeto. Só para rememorar todo mundo, o projeto é o 3910 de 2024. Nós não estamos criando nenhuma avaliação, nem impondo nenhuma avaliação. A avaliação já existe. Segundo ponto, é opcional das escolas aderirem a essa premiação, ou seja, ninguém está impondo nada. Isso, isso. Toda escola da rede entra. Exatamente. Não. A opção é voluntária da escola. Eu entendi que é da rede. Não, a opção é da escola, tá? O artigo 1º, quer dizer, o parágrafo 1º do artigo 1º diz: a premiação depende de prévia adesão voluntária por parte da rede municipal ou estadual da qual os estudantes avaliados façam parte. Não é da escola, é da rede. E esse é um detalhe importante. Quando a rede adere, todas as escolas estão nele, todas as escolas serão ranqueadas, todas as escolas serão expostas. Isso é um problema. Segundo o deputado Nicolas, no projeto, aqui eu não identifiquei o parágrafo, diz que apenas um diretor, né, e se tiver diretor geral, diretor adjunto, coordenador pedagógico, só um dos 3 vai receber a premiação. Não são os diretores, os coordenadores. Então a adesão é da rede e é um apenas para isso. Só para a gente localizar do que eu li do texto. Né, e não tem substitutivo, estou imaginando que seja esse. Deputado Tarcísio, do deputado Tarcísio, de fato é para a rede, contudo, a rede, contudo, a avaliação ela é feita com o índice da própria escola. Então, por exemplo... Isso eu sei e falei. Isso eu sei e falei. Mas as escolas serão ranqueadas obrigatoriamente. Gente, a oposição não colocará a sua digital em uma reforma tributária e não dará voto de confiança a governo federal nenhum para poder fazer pacote fiscal nenhum. Afinal de contas, esse mesmo próprio governo não tem responsabilidade fiscal alguma. Nós teremos a maior alíquota do mundo, passaremos a ter, então, a Hungria, mas se tivesse até que ter os serviços da Hungria, até que eu votaria sim. Mas a gente vai continuar tendo serviços de porcaria que é desse país aqui. E muito por conta, obviamente, do governo atual. Então a oposição se coloca-se com tranquilidade. Não é essa matéria, porque nós já estamos vendo o desserviço, a irresponsabilidade, a inépcia tanto do ministro da Fazenda, Haddad, quanto também desse presidente da República, que é incapaz de tocar o governo. Prometeram benesses, só estão trazendo malefício a esse país. E quem sofre é sempre o mais pobre, é sempre que está na ponta. Está encerrada a votação. ...324 votos sim, 123 votos não, 3 abstenções, um total de 450 votantes. Aprovados os dispositivos. Deixar aqui bem claro nessa comissão, senhores, de que quem está trazendo este presidente para debate não sou eu. Mas todas as vezes que me trouxer para o debate, eu irei também debater, por mais que eu não gostaria de estar fazendo esse papel. Ou seja, todo tipo de convite que me vier a ser feito, será feito isso. Agora, quer tratar a respeito de capacidade do presidente, que não deveria estar aqui, como fizeram discursos, eu também posso questionar a capacidade, por exemplo, da ex-presidente Dilma, tem dificuldade oratória. Eu posso fazer a capacidade, por exemplo, da ministra Anísia Trindade, que é formada em sociologia. Eu posso questionar a capacidade, deputado, com relação a Aniele Franco, que o currículo dela é ser irmã da Marielle, ou seja, e por fim, fique tranquilo, é democrático. Eu sou democrático. Por fim, o presidente homem da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que é tão capacitado que diz que tem preguiça em ler porque dói a cabeça dele, ou seja, capacitados são vocês. Olha, a gente aprovou na sessão de hoje um requerimento que eu considero de extrema importância, que foi feito pelo nosso mandato junto com a bancada do PSOL, que propõe o debate junto com o relator dessa nova proposta, desse novo ensino médio 2.0, que é o Mendonça Filho, que, aliás, é membro dessa comissão, mas que não esteve aqui
no dia de hoje, nem na última sessão, para que a gente pudesse já iniciar esse debate diretamente com ele. Portanto, nós aprovamos esse requerimento. E, bem, se o novo ensino médio for votado no dia de hoje, no plenário da Câmara, vai ser um desrespeito a uma decisão que a própria Comissão de Educação fez de que é necessário que o debate aconteça antes de que esse tema seja votado em plenário. E foi, inclusive, votado de forma unânime por gregos e troianos. Então, o mínimo é que hoje, no plenário, caso se ameace que esse tema seja colocado em pauta, que o conjunto dos parlamentares, sejam eles os da extrema-direita, ou sejamos nós os proponentes, e todos os demais que assinaram que esse debate deve acontecer aqui, nessa comissão temática específica, que tem que debater esse tema, que se levantem junto conosco, caso essa ameaça, de fato, se concretize no dia de hoje. E o primeiro que tem que fazer isso, inclusive, é o próprio presidente dessa comissão, se não é o seu trabalho, que vai ser desrespeitado como presidente dessa comissão de educação. Esse é o primeiro ponto que eu quero colocar e eu espero que isso seja feito no dia de hoje. Não vai me surpreender se isso não acontecer, mas eu espero que seja feito e nós estaremos lá para fazê-lo.